Quando o campo de concentração de Plasóvia foi libertado, os horrores cometidos sob as ordens de Amon vieram à tona. Goethe, um oficial da SS cuja crueldade parecia não ter limites. Ele atirava da sacada de sua casa por puro divertimento, espancava prisioneiros até a morte e punia grupos inteiros pela culpa de um único. Mas o que poucos sabem é que até a própria SS acabou acusando-o de corrupção, roubo de propriedade confiscada e abuso de poder. Ele foi preso em 1944 pela mesma organização que o havia promovido, embora não por humanidade, mas por ter violado a lei nazista ao se apropriar de propriedade que pertencia ao Reich. Amon Goethe foi capturado, julgado por crimes contra a humanidade e condenado à morte pelo assassinato de mais de 10.000 pessoas. Seu julgamento em Cracóvia expôs horrores há muito enterrados: execuções arbitrárias, punições coletivas, corrupção e o uso do terror como ferramenta de controle. Ele foi enforcado em 13 de setembro de 1946, não muito longe do local onde havia semeado o medo. Suas últimas palavras teriam sido Heil Hitler. Assim terminou a vida de um dos carrascos mais temidos do regime nazista. Como criar um monstro, a frustração social em Viena, que transformou Goethe em um nacional-socialista nascido em 11 de dezembro de 1908 em Viena, Amon Leopoldo Goethe nasceu em uma cidade que ainda ressoava com os ecos do Império Austro-Húngaro. Ele era filho único de uma família rica de classe média alta. Seu pai, Amon Franz Goethe, dirigia uma editora bem estabelecida, enquanto sua mãe, Berta Schwendner, cuidava da casa. Ambos eram católicos fervorosos, mas ainda mais nacionalistas fervorosos. Em casa, ordem, disciplina e dever eram valores inquestionáveis. No entanto, o contexto não favoreceu a criação da família Goethe. Viena, após a derrota do Império na Primeira Guerra Mundial, mergulhou na instabilidade, o que levou à pobreza, ao desemprego e à humilhação nacional após o Tratado de Saint-Germain penetrar na psique coletiva dos jovens austríacos. Lentamente, isso criou um terreno fértil para o surgimento de ressentimento, ultranacionalismo e ideologias extremas. Desde a juventude, Amon demonstrou uma personalidade retraída, porém altiva e orgulhosa. Não era particularmente brilhante na escola, nem especialmente sociável. No entanto, possuía uma determinação férrea, uma vontade férrea que logo encontraria direção na política radical. Na adolescência, Goethe sentiu-se atraído pelo nacionalismo alemão e pelos movimentos antissemitas que proliferavam na Viena do entreguerras. Por isso, em 1925, com apenas 17 anos, juntou-se a uma organização paramilitar nacionalista, a Heimwehr, uma milícia austríaca de direita. Lá, o jovem Goethe aprendeu a manusear armas, a obedecer sem questionar e, acima de tudo, odiar. Naqueles anos, o antissemitismo não era mais apenas uma ideia em livros ou discursos, mas uma prática tangível nas ruas. Conspirações sobre a suposta dominação judaica no comércio, na imprensa e na política eram comuns, e Goethe absorveu essas ideias com devoção quase religiosa. Em 1930, quando a Áustria ainda era formalmente uma república democrática, Amon Goethe deu o passo decisivo que definiria seu destino. Filiou-se ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, liderado por Adolf Hitler. Embora o partido fosse ilegal na Áustria, suas conexões com o movimento nazista na Alemanha eram evidentes. Goethe participou de atividades clandestinas, servindo como elo de ligação e distribuindo propaganda. Foi preso diversas vezes pela polícia austríaca, mas isso, em vez de desencorajá-lo, apenas aumentou seu fervor ideológico. Em 1931, juntou-se à SS, a temida Schutzstaffel, a elite do movimento nazista, que na época ainda era uma organização paramilitar que funcionava como braço armado ou guarda-costas de Hitler.
Seu número de membro, 43.673, é um fato arquivístico, mas marcou sua entrada definitiva na máquina do horror. Dentro da SS, Goethe se forjou como um fanático inescrupuloso, disposto a fazer qualquer coisa pela causa da raça ariana. Nos anos seguintes, seu envolvimento em atividades terroristas aumentou. Participou de ataques contra a infraestrutura, organizou sabotagens e colaborou no contrabando de armas da Alemanha para a Áustria. Em 1934, quando os nazistas tentaram um golpe de Estado fracassado na Áustria, Goethe esteve diretamente envolvido. Foi perseguido pelas autoridades e, por um tempo, viveu escondido. A sorte mudou em 1938, com o Anschluss, a anexação da Áustria pelo Terceiro Reich, onde os nazistas tomaram o poder sem disparar um tiro. E ex-conspiradores como Goethe emergiram das sombras como heróis. Ele foi promovido na SS, recompensado por sua lealdade e comprometimento. Naquela época, Amon Goethe tinha 30 anos. Não tinha carreira civil nem formação universitária. Sua vida foi completamente dedicada à ideologia nazista e o antissemitismo era seu verdadeiro lar. Seu futuro residia nas fileiras do poder totalitário que se expandia de Berlim para a Europa Oriental. Suas convicções pessoais, uma mistura letal de fanatismo racial, antissemitismo violento e ambição pessoal, o conduziam ao destino que logo assumiria, comandante de um campo de concentração. Embora ainda não soubesse, Goethe já caminhava inexoravelmente em direção a Plasóvia. A escadaria escura, a ascensão de Amon Goethe nas fileiras do Partido Nazista. Com a anexação da Áustria ao Terceiro Reich em 1938, Amon Goethe deixou de ser um conspirador clandestino e tornou-se um funcionário da nova ordem. A máquina do nacionalsocialismo passou a ser mobilizada com legitimidade, e aqueles que arriscaram suas vidas pelo movimento foram recompensados com poder e autoridade. Membro ativo do partido desde 1930 e da SS desde 1931, Goethe ascendeu rapidamente na hierarquia do nazismo. Ele foi designado para o Sicherheitsdienst, o SD, o Serviço de Segurança da SS, sob o comando de Reinhard Heydrich. O SD não era simplesmente uma força policial secreta, era a ponta de lança ideológica do regime, encarregada de identificar, monitorar e aniquilar os inimigos do Estado. Goethe encontrou seu espaço natural nesse ambiente, um mundo onde o ódio e a eficiência eram comuns e onde a crueldade era recompensada com promoções. Seu trabalho consistia inicialmente em tarefas de inteligência e vigilância, mas rapidamente passou a operar em campo. Em 1939, após a invasão da Polônia, Goethe foi enviado aos territórios ocupados pelo Reich. Lá, a missão era clara: exterminar a resistência polonesa, deportar a população judaica e estabelecer o domínio alemão. No distrito de Lublin, no leste da Polônia, Goethe começou a ganhar destaque como oficial de ligação entre o SD e a SS Totenkopfverbände, as unidades encarregadas de administrar campos de concentração. Nessa função, ele se familiarizou com os procedimentos que se tornariam as engrenagens da máquina do Holocausto: a deportação de judeus, a expropriação de bens materiais, obras de arte e artefatos antigos e, por fim, o assassinato e o extermínio sistemáticos tornaram-se sua nova linguagem. Goethe aprendeu fervorosamente observando seus superiores e isso lhe permitiu se adaptar e se destacar rapidamente. Foi lá que ele entrou em contato com Odilo. Globoknik, o chefe da SS no distrito, e um dos principais arquitetos da Operação Reinhard, a segunda etapa do Holocausto, o extermínio sistemático de judeus poloneses, que se seguiu à Operação Action T4. A Operação Reinhard, que durou de 1942 a 1943, foi responsável pela construção dos campos de extermínio de Belzec, Sobibor e Treblinka. Mais de 2 milhões de pessoas foram assassinadas em câmaras de gás, uma fase inicial do Holocausto. Goethe não apenas testemunhou, mas também participou dessa maquinaria.
Ele foi encarregado de tarefas específicas, como coordenar as deportações dos guetos para os campos de extermínio, supervisionar execuções sumárias, organização das linhas de suprimentos necessárias e garantia de transporte eficiente. Durante esses anos, seu nome começou a circular como o de um oficial implacável, incorruptível em sua lealdade ao Reich, mas também com um gosto marcante pelo poder pessoal e pela violência gratuita. Em 1942, ele recebeu uma de suas primeiras atribuições de grande escala: ajudar na liquidação do gueto de Lublin. Goethe dirigiu as operações com punho de ferro, coordenando a prisão e o transporte de milhares de judeus para as câmaras de gás de Belzec. Aqueles inaptos para trabalhos forçados eram fuzilados nas ruas, em plena luz do dia. Relatos contemporâneos destacam sua eficiência e brutalidade. Sua ascensão na hierarquia da SS parecia inevitável. No ano seguinte, em fevereiro de 1943, ele recebeu sua atribuição mais importante. Foi encarregado de supervisionar um novo campo de trabalhos forçados nos arredores de Cracóvia, nas colinas de Plaszow. O objetivo era transportar prisioneiros do gueto de Cracóvia para lá, que seria liquidado naquele mesmo mês. A tarefa era assustadora: construir um campo, gerenciar o trabalho escravo e eliminar toda a resistência. Goethe aceitou o desafio com entusiasmo, vendo nessa missão uma oportunidade não apenas de demonstrar sua lealdade, mas também de consolidar seu poder pessoal. Ele não era mais um mero executor, agora seria um comandante. A liquidação do gueto de Cracóvia era seu cartão de visita. Em 13 de março de 1943, Amon Goethe liderou a operação que dividiu os prisioneiros entre aqueles aptos para o trabalho e aqueles destinados ao extermínio. Milhares foram executados nas ruas ou deportados para Auschwitz. Os que sobreviveram foram enviados para Plaszow, um campo que ainda estava em construção. Goethe não hesitou em realizar execuções com as próprias mãos. Tornou-se o rosto do terror para os judeus de Cracóvia. Sua figura, a cavalo em seu uniforme preto da SS, chicoteando prisioneiros e atirando em qualquer um que saísse da formação, permaneceu gravada na memória dos sobreviventes. De fato, foi lá que ele adquiriu seu sinistro prazer pessoal, aquele que o distinguia entre outros oficiais nazistas. Ele gostava de executar prisioneiros com um tiro aleatório, sem aviso ou justificativa, pois assim conseguia impor um estado de terror permanente. Com sua chegada ao campo de Plaszow, o jovem oficial completou sua metamorfose, primeiro de militante nacionalista a terrorista e depois de terrorista a burocrata da morte. Sua carreira estava em ascensão, mas sua humanidade decaía na proporção inversa. Em pouco tempo, Goethe transformou Plaszow de um campo de trabalhos forçados improvisado em um centro de extermínio sistemático. Eficiência, obediência e terror eram suas ferramentas de controle. Ele se reportava apenas a seus superiores na SS, que o consideravam um oficial orientado para resultados. O campo de Plaszow expandiu-se rapidamente sob seu comando. Passou de abrigar alguns milhares de prisioneiros para mais de 20.000 almas, incluindo judeus, poloneses e ciganos. Goethe, em sua vila construída ao lado do campo, vivia cercado de luxo, confiscados de suas vítimas. Cada item doméstico, cada pintura, cada talher era o espólio de uma política sistemática de pilhagem. Seu poder era quase absoluto. Ele podia matar um prisioneiro por chegar atrasado, por olhar um guarda nos olhos, ou por desmaiar de exaustão enquanto trabalhava, ou simplesmente porque sentia vontade no momento. E ele o fazia. Com sua Mauser sempre à mão, ele atirava da sacada de sua casa em qualquer um que se movesse. A figura de Amon Goethe simboliza a união letal de ideologia e oportunidade. Sua ascensão dentro do partido nazista e da SS não foi a de um homem carismático ou brilhante, mas a de um fanático útil, disposto a sujar as mãos onde outros faziam vista grossa. Em Plaszow, Goethe tornou-se juiz, carrasco e mestre absoluto. Seu poder não conhecia limites. Suas decisões eram lei. A vida e a morte foram reduzidas a um aceno de sua mão.
Ele era uma engrenagem eficaz em um sistema genocida, mas ele também era mais do que isso. Ele era um sádico, um oportunista, um homem que encontrou no nazismo não apenas uma ideologia, mas uma desculpa para liberar seus piores instintos. A história ainda não atingiu seu ponto mais sombrio, porque em Plaszow o pior ainda estava para começar. Os dias do carrasco, o regime brutal de Gif no campo de concentração de Plasóvia. Colinas de Plasóvia, ao sul de Cracóvia, sobre as ruínas de 2 cemitérios judeus, surgiria um dos campos mais infames do regime nazista. O campo de trabalho de Plasóvia foi inicialmente criado como uma solução temporária, um ponto de trânsito, um local para concentrar judeus do gueto de Cracóvia antes de sua deportação para os campos de extermínio. Mas, sob o comando de Amon Göth, rapidamente se transformou em um inferno autocontido. A construção do campo começou em dezembro de 1942, com o lançamento da Operação Reinhardt, mas sua expansão acelerada ocorreu em março de 1943, logo após a liquidação do gueto. Os primeiros prisioneiros chegaram ao som de tiros e gritos, muitos já feridos, outros desorientados. O que encontraram não foi uma estrutura organizada, mas um deserto mal cercado, onde a violência substituía qualquer ordem escrita. A única lei que existia era o fuzil do comandante. Göth assumiu o comando com total autoridade naquele mesmo mês de março. Instalou-se em uma vila próxima ao campo, de onde supervisionava todos os movimentos. A casa pertencera a uma família judia deportada e seus pertences, agora saqueados, decoravam a nova residência do comandante. A lógica que prevalecia em Plasóvia não era apenas a do trabalho forçado, era a do terror. Amon Göth acreditava firmemente que o medo absoluto era o melhor mecanismo de controle. Por isso, estabeleceu uma rotina diária de execuções arbitrárias, punições exemplares e violência sistemática. Todas as manhãs, os prisioneiros eram enfileirados por horas ao ar livre. Qualquer movimento incomum, qualquer olhar suspeito, era punido com a morte imediata, mas isso não era tudo, pois a morte podia chegar de qualquer maneira, mesmo que os prisioneiros se comportassem de forma exemplar. Após o café da manhã, Göth frequentemente saía para a sacada de sua vila, rifle em punho, e com todo o tempo do mundo, apontava sua arma para diferentes prisioneiros em um perverso jogo de seleção. Então atirava aleatoriamente, homens e mulheres, justificando suas ações com documentos declarando que as considerava improdutivas ou simplesmente inventando algum crime arbitrário. No entanto, dentro do campo ele não precisava de desculpas. Sua vontade era lei. Jogo sinistro de Göth não bastasse. A vida daqueles que sobreviviam à rotina letal era igualmente arrepiante. Os alojamentos eram inadequados e insalubres. Superlotados, mal alimentados, infestados de ratos e pulgas, os prisioneiros viviam em condições desumanas. A ração diária mal dava para mantê-los de pé. Muitos morriam de fome, doença ou exaustão. Outros eram simplesmente executados como parte dos espetáculos diários de crueldade. Sob sua administração, Plasóvia tornou-se um microcosmo do horror nazista. Embora oficialmente um campo de trabalho, também funcionava como um centro de extermínio, usando meios mais lentos, mas igualmente letais. Crianças, idosos e doentes eram considerados inúteis. Seu destino era imediato: uma bala na nuca ou uma vala comum. Entre os mais temidos estavam os capos, prisioneiros designados como líderes de grupo que, para ganhar a proteção da SS, exerciam uma brutalidade ainda mais implacável contra seus próprios internos. Göth encorajou essa dinâmica, semeando desconfiança entre os prisioneiros e fragmentando qualquer possibilidade de resistência organizada. Além disso, o campo tinha uma equipe especial de mulheres da SS, incluindo algumas figuras infames como Ruth Calder, amante do próprio Göth. Essas mulheres não eram meras espectadoras, elas participavam ativamente dos espancamentos, humilhações e administração do terror. O sadismo era compartilhado, celebrado, institucionalizado. Göth não era apenas um assassino.
Ele também era corrupto. Ele usava o campo como uma fonte pessoal de riqueza. Ele se apropriava de propriedades confiscadas, joias e pertences dos prisioneiros e vendia os bens expropriados no mercado negro. Em Plasov, saques e assassinatos andavam de mãos dadas. Um dos episódios mais aterrorizantes foi a criação das valas de execução. Numa colina conhecida como Różowa Górka, nome que os prisioneiros derivaram humoristicamente de uma palavra polonesa vulgar, trincheiras eram cavadas onde milhares de judeus eram fuzilados em grupos. Goethe frequentemente assistia a esses massacres em silêncio, fumando com seu cachorro Ralph ao seu lado, um Dobermann Pinscher treinado para atacar prisioneiros com ferocidade. Embora Goethe apreciasse esses banhos de sangue, ele não era um açougueiro brutal. As execuções eram meticulosas e cuidadosas à sua maneira. Os condenados eram forçados a se despir, ajoelhar-se em frente às fossas e em seguida eram fuzilados na nuca. Os corpos eram empurrados para dentro da fossa e parcialmente cobertos, até a próxima leva. De acordo com relatos, de acordo com alguns sobreviventes de Plasov, era possível sentir a terra tremendo dias após os tiroteios devido aos movimentos dos corpos ainda vivos. No entanto, Plasov não era completamente invisível. Alguns alemães da região, cidadãos comuns, sabiam, ou pelo menos tinham ouvido rumores sobre o que estava acontecendo lá. Ouviram os tiros, viram as colunas de fumaça e sabiam que, dentro daquelas cercas de arame farpado, a humanidade era impossível. Mas o medo, a indiferença ou a cumplicidade selaram suas bocas. Mesmo assim, atos de bravura emergiram dentro do campo. O mais famoso foi o do empresário alemão Oskar Schindler, que, após entrar em contato com Plasov por meio de negócios relacionados ao trabalho escravo, começou a proteger seus trabalhadores judeus, transferindo-os para sua fábrica e, eventualmente, salvando mais de 1000 vidas. A relação entre Schindler e Goethe era tensa, ambígua, mas crucial para muitos sobreviventes. Enquanto Goethe semeava o terror, Schindler, nas sombras, tecia uma teia de sobrevivência. Duas faces opostas dentro do mesmo sistema de morte. O regime nazista via Goethe como um comandante eficaz. A produção aumentou, as execuções mantiveram a ordem e o campo ficou livre de tumultos. Mas em 1944, algo começou a mudar. Após a derrota alemã em Stalingrado e o avanço soviético para o oeste, os crimes de guerra começaram a incomodar até mesmo a liderança nazista. Goethe foi investigado pelo escritório central da SS por corrupção, apropriação indébita de propriedade do Reich e tratamento excessivamente cruel de prisioneiros. Uma ironia assustadora, vinda de um regime que institucionalizou o extermínio. Embora nunca tenha sido julgado por essas acusações pelo Terceiro Reich devido ao colapso iminente da guerra, seu poder começou a declinar. No final de 1944, Plasov foi evacuado. Muitos prisioneiros foram enviados para Auschwitz, outros foram executados para não deixar testemunhas. Goethe foi preso pela mesma SS em setembro daquele ano e enviado para a prisão preventiva. Ironicamente, o homem que personificava o horror absoluto foi acusado de roubar demais dentro de um sistema que roubava tudo. O campo de Plaszow foi desmantelado, as evidências destruídas e os túmulos exumados para queimar os cadáveres, apagar vestígios e silenciar os mortos. Mas o testemunho dos sobreviventes, as imagens, os arquivos e a memória coletiva garantiriam que o horror não fosse esquecido. Amon Goethe deixou um legado de crueldade que ainda choca o mundo, mas a justiça o aguardava, além das fronteiras do Reich, além das grades de sua cela temporária. A história agora estava a caminho do tribunal. Os limites do Reich, a captura e o julgamento de Amon pela SS Goethe por sua extrema brutalidade e corrupção. A maquinaria da morte que amou a liderança de Goethe em Plasóvia não foi derrubada pelo moral, mas pelo colapso militar. A partir de 1944, a guerra sofreu uma reviravolta irreversível contra o Terceiro Reich. O avanço soviético do leste, implacável e brutal, devorou o território alemão,
e as cidades da Grande Alemanha foram queimadas sob o bombardeio aliado. A vitória prometida por Adolf Hitler estava se transformando em uma agonia prolongada. Dentro dessa espiral de caos e desintegração, Amon Goeth perdeu o poder. Ele não era mais o senhor todo-poderoso do campo. Fora preso por seus próprios camaradas da SS. O Reich o acusava não de seus assassinatos nem de sua brutalidade, mas de roubar ouro, joias e propriedades judaicas que, segundo o protocolo nazista, pertenciam ao Estado. Ele havia cruzado uma linha invisível dentro da hierarquia dos saqueadores. Goeth, o matador eficiente, tornou-se um problema administrativo. Ele foi preso em uma prisão em Bad Tölz, Baviera. O uniforme preto da SS, os emblemas, as condecorações e os privilégios foram deixados para trás. Sua arrogância, no entanto, permaneceu intacta. Amon Goeth não demonstrou remorso. Em suas declarações, continuou a justificar suas ações como deveres de seu cargo. Segundo ele, o terror era necessário para manter a ordem. Execuções arbitrárias não eram crimes, mas sim medidas disciplinares. Mas o Reich não podia mais proteger seus algozes. A Wehrmacht recuava, as defesas ruíam e o cerco soviético se intensificava. Em abril de 1945, Hitler cometeu suicídio em seu bunker em Berlim. Com sua morte, o sistema nazista implodiu. Cidades alemãs, reduzidas a ruínas, caíram sob o controle dos aliados. E os homens que haviam sustentado o regime, um a um, foram capturados. Goeth ainda estava preso quando as forças americanas chegaram à região. Ele foi formalmente detido pelo exército dos EUA, que já tinha informações sobre seu passado em Cracóvia graças a depoimentos de sobreviventes, documentos recuperados e a colaboração dos primeiros órgãos de justiça aliados. Ele não era um prisioneiro qualquer. Era um alvo de alto perfil, um símbolo vivo do horror nazista. Os americanos o transferiram para um campo de detenção para oficiais da SS. Lá, ele foi interrogado por oficiais aliados e membros da Comissão de Crimes de Guerra. Durante os interrogatórios, sua atitude foi cínica. Ele se referiu aos prisioneiros judeus como inimigos internos e negou ter ordenado execuções arbitrárias. Afirmou ter seguido ordens e exagerado seus méritos organizacionais. Na realidade, nunca admitiu responsabilidade pessoal, apesar das declarações contra ele se acumularem nas mesas dos promotores aliados. As evidências eram contundentes. Em Cracóvia, dezenas de sobreviventes, muitos deles salvos por Oskar Schindler, ofereceram depoimentos precisos, com nomes, datas e detalhes que não deixaram margem para dúvidas. Goeth foi diretamente responsável por centenas de execuções sumárias. Ele próprio atirou em homens, mulheres e crianças. Treinou seu cão para matar, transformar a Plasóvia em um campo de extermínio não oficial onde o capricho ditava a morte. Em 1946, quando os julgamentos de Nuremberg começaram, Goeth ainda estava preso. Não foi julgado lá, pois seu julgamento teria sido realizado separadamente na Polônia, o país onde seus crimes foram cometidos. O governo polonês, reconstruído sob a ocupação soviética, tinha interesse particular em julgar os perpetradores em seu território. O sistema judiciário local se preparava para um julgamento exemplar. Amon Goeth foi entregue às autoridades polonesas em 1946. A cena era simbólica. O homem que governara com punho de ferro milhares de vidas, que decidira a existência de tantas, era agora levado em silêncio, algemado, humilhado. Sua arrogância ainda não havia sido apagada, mas seu destino estava selado. Durante sua prisão em Cracóvia, ele aguardou o julgamento por meses. Os promotores poloneses reuniram uma quantidade avassaladora de evidências. Registros do campo, depoimentos de ex-soldados da SS, relatórios da resistência e, acima de tudo, as vozes dos sobreviventes. Mulheres, homens e crianças, agora adultos, que se lembravam de cada gesto, cada tiro, cada olhar de desprezo com precisão cirúrgica. O julgamento começou em agosto de 1946 perante o Supremo Tribunal Nacional da Polônia.
As acusações eram claras e diretas: crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio. Goethe foi descrito como um assassino cruel e sádico, diretamente responsável pela morte de pelo menos 8.000 pessoas, embora o número real fosse provavelmente muito maior. Durante o julgamento, detalhes assustadores foram revelados: o uso de cães para dilacerar prisioneiros, as execuções em massa em Ulloa, Gorka, os espancamentos até a morte, as punições coletivas, a ordem de atirar em crianças que chorassem demais. Não havia espaço para ambiguidade. Os depoimentos provavam que a monstruosidade de Plasóvia não era produto da guerra, mas da vontade pessoal de seu comandante. Mas o julgamento em si seria um evento decisivo na história do Holocausto. O Espelho do Carrasco, o julgamento, a condenação e a execução de Amon Gut, o Carrasco de Plaszow, setembro de 1946. A cidade de Cracóvia, ainda marcada pelas feridas da ocupação, preparava-se para um acontecimento que condensaria o horror de anos de barbárie num único rosto. Gut, o sinistro ex-comandante do campo de concentração de Plasóvia, seria julgado por crimes contra a humanidade. Não como parte de um julgamento coletivo, mas como indivíduo, como símbolo de uma era de terror. Este não era um julgamento comum, era um confronto direto entre a verdade e o esquecimento, entre a justiça emergente e o crime institucionalizado. O Supremo Tribunal Nacional Polonês, criado para julgar os principais criminosos de guerra nazistas, foi mantido em segredo. As provas eram abundantes, os depoimentos convincentes e os documentos irrefutáveis. Mas mais para além dos documentos dos arquivos alemães, das ordens firmemente assinadas por Goethe, o mais devastador era a presença das testemunhas, os sobreviventes do terror. Aqueles que o tinham visto das torres de vigia ou simplesmente da varanda de sua casa, apontando-lhe seu fuzil Mauser enquanto seu pastor alemão lambia os lábios ao seu lado, saboreando o sangue que estava prestes a escorrer. O rosto de Goethe estava gravado na memória coletiva daqueles que viveram em Plasóvia. Não era um nome abstrato, mas um olhar através da mira de um fuzil, uma voz dando ordens lascivas, um dedo apontando para a morte. Durante as audiências, Goethe parecia acima do peso e com o rosto endurecido pela prisão. Usava roupas civis, sem nenhum vestígio de seu passado uniformizado. Não tinha mais a autoridade de um carrasco. Agora era um homem sozinho, cercado por juízes, promotores, jornalistas e vítimas. As acusações eram claras e específicas. Acusavam-no de assassinato em massa de prisioneiros, tortura sistemática, escravização de milhares de pessoas, execuções sem julgamento, uso deliberado de violência para disseminar o terror, cumplicidade direta no extermínio do gueto de Cracóvia e no transporte de judeus para Auschwitz. O promotor principal, Tadeusz Cipriano, apresentou um caso convincente. Citou relatórios alemães, correspondência entre Goethe e seus superiores e o testemunho vívido de sobreviventes. O retrato que emergiu foi o de um sádico eficiente, um homem que havia feito do assassinato não apenas uma rotina administrativa, mas também um prazer pessoal. Goethe, por sua vez, tentou adotar a postura de um funcionário público obediente. Afirmou ter apenas seguido ordens, nunca agindo por iniciativa própria. Negou ter matado prisioneiros pessoalmente e chegou a afirmar ter tentado manter a disciplina em circunstâncias difíceis. Mas cada palavra sua foi desmentida pelo testemunho devastador. Uma das testemunhas mais chocantes foi Helen Jonas Rosenzweig, uma das criadas forçadas a trabalhar em sua vila dentro do campo. Com a voz trêmula, mas firme, ela contou como vira Goethe atirar em mulheres e crianças de sua varanda, como ele ordenava punições arbitrárias e como treinava seus cães para mutilar prisioneiros. Outras testemunhas descreveram execuções em massa na colina Rujoa. Gorka, onde milhares foram assassinados a sangue frio. Alguns o viram ordenar o fuzilamento de idosos que não conseguiam acompanhar as marchas forçadas. Os detalhes eram tão precisos, tão numerosos, que não havia margem para dúvidas. O julgamento foi público e amplamente coberto pela imprensa polonesa e internacional.
Os poloneses viam em Goethe não apenas um assassino de judeus, mas também um ocupante brutal que havia semeado o terror em sua própria cidade. Nos bancos do tribunal, sobreviventes de Plasóvia sentaram-se ao lado de cidadãos comuns, ouvindo, chorando em silêncio, aguardando justiça. Quando chegou a hora de pronunciar o veredito, sentença, a atmosfera no tribunal era densa. O tribunal declarou Amon Goethe foi considerado culpado de todas as acusações. Não por razões políticas, mas com base em evidências contundentes. A sentença foi clara e definitiva: morte por enforcamento. O veredito foi recebido com um silêncio pesado. Não houve aplausos nem comemoração, apenas uma sensação de encerramento, de justiça mínima em um oceano de sofrimento que nenhuma condenação poderia reverter. O governo polonês decidiu que a execução seria pública, não como um espetáculo de vingança, mas como um ato pedagógico, para que as pessoas se lembrassem, para que as vítimas vissem que a impunidade não havia vencido. O pátio da prisão de Montelupich, em Cracóvia, foi escolhido, o mesmo prédio onde tantos prisioneiros foram torturados pela Gestapo e para onde o próprio Goethe enviou centenas para morrer. Em 13 de setembro de 1946, o carrasco subiu ao cadafalso com precisão mecânica. Goethe foi conduzido à forca. Em seus últimos momentos, não demonstrou nenhuma emoção, não pediu perdão. Não se dirigiu aos presentes. Olhou desafiadoramente para a frente e murmurou algumas palavras, cujo conteúdo jamais foi revelado. A armadilha disparou. O corpo caiu. A corda fez seu trabalho. Um cinegrafista gravou a cena. O governo ordenou que as imagens fossem preservadas como prova de justiça. As imagens mostram um homem que cai sem honra, sem glória, um símbolo do mal reduzido a pó humano. O carrasco de Plasóvia foi enterrado em uma cova anônima, longe dos mármores e cruzes que ele nunca concedeu às suas vítimas. Mas nem a execução, nem a sentença, nem o esquecimento do tempo puderam apagar o horror que Goethe havia personificado. O campo de Plasóvia, demolido pelos nazistas em retirada, foi reduzido a um deserto coberto de ossos. E, no entanto, o julgamento serviu como um ato de lembrança. Com o enforcamento, a história do homem terminou, mas não seu legado. Décadas depois, quando a história parecia encerrada nos livros, um novo capítulo se abriria de uma direção inesperada. A filha de Amon, Goethe, uma mulher que cresceria ignorando a sombra lançada por seu sobrenome, até descobrir que seu pai não era um herói de guerra, como lhe contaram, mas um dos piores criminosos do século XX. E assim, a história do comandante de Plasóvia tomaria um novo rumo, não mais do cais, mas do coração de uma filha em busca de respostas. A família do monstro, o caso de amor entre Goethe e um guarda de Plasó, e a busca pela filha que tiveram juntos. Campo de concentração de Plasóvia, em meio a arame farpado, gritos e execuções, erguia-se uma casa de 2 andares com jardim. Da sua varanda, Amon Goethe costumava observar o campo como um rei do seu trono. Mas aquela casa, testemunha de tantos horrores, ele também abrigava uma história íntima, obscura e contraditória, a de seu caso de amor com Ruth Irene Calder. Ela era jovem, atraente e extrovertida. Ela havia trabalhado como esteticista e atriz ocasional antes de conhecer Goethe. Quando seus caminhos se cruzaram, Ruth ficou cativada por seu comportamento, seu uniforme impecável e sua aura de poder. Para ela, o comandante de Plasov era um homem sofisticado, apaixonado e influente. Um bom partido, como costumavam dizer na época. O uniforme nazista, que gelava o sangue de tantos, era para Ruth um símbolo de segurança e prestígio. Não está claro como exatamente eles se conheceram, mas em 1943, Ruth já estava morando com Goethe na casa de campo. O relacionamento deles não era secreto. Visitas de oficiais alemães à casa, jantares e as fotos sorridentes que tiravam um do outro no jardim atestam uma vida doméstica aparentemente normal a poucos metros do extermínio. Para Ruth, essa experiência foi quase cinematográfica.
A guerra permanecia fora dos muros de casa. Goethe a cobria de presentes, a levava para passear por Cracóvia e lhe dava acesso a luxos impossíveis para a maioria. Ela, por sua vez, cuidava dele com carinho. Cuidava da casa, decorava os cômodos, ignorava, ou como alguns historiadores apontam, encorajava, o que acontecia a poucos metros de distância, no quartel do campo. Relatos de sobreviventes concordam em um fato perturbador. Ruth testemunhou execuções. Ela estava presente quando Goethe organizou punições e circulou livremente pelo campo. Alguns relatam tê-la visto passeando entre os prisioneiros famintos, usando um casaco de pele. Em certa ocasião, segundo Helen Jonas Rosenzweig, Ruth riu quando seu amante a tirou da sacada. Para muitos, esse riso permanece gravado na memória como evidência do absoluto desrespeito pela vida humana que ela compartilhava com Goethe. Mas a história não conseguiu esclarecer se ela foi cúmplice ou espectadora passiva dos crimes brutais de seu amante. A justiça, pelo menos, não a condenou como fez com Goethe. No entanto, está registrado que Ruth nunca renunciou a esse amor. Após a guerra, quando Goethe foi capturado, Ruth retornou à Alemanha. Ela estava grávida. Em novembro de 1945, ela deu à luz uma filha, Mônica. O pai, agora nas mãos do sistema de justiça polonês, nunca conheceu a filha. Ele foi executado quando Mônica tinha apenas 1 ano de idade. Monika Goethe nasceu em novembro de 1945 em Bad Tölz, na Baviera. Sua mãe, Ruth Irene Calder, fora amante de Goethe e morava com ele na vila na zona rural de Plasóvia, onde ele governava o reino do terror. Mônica nasceu quando seu pai já estava na prisão. Ela tinha apenas 1 ano de idade quando ele foi executado. Ela nunca o conheceu, nunca o ouviu falar, nunca o viu andar. E, no entanto, sua presença preencheria toda a sua existência. Durante anos, Mônica cresceu com uma imagem distorcida de seu pai. Sua mãe, uma mulher elegante e de maneiras refinadas, nunca falava do horror, pelo contrário. Ele falava de Amon como um grande homem, um patriota ou um herói trágico incompreendido pela história. Em casa, havia fotos dele de uniforme, medalhas e lembranças cuidadosamente guardadas. Tudo narrado de um ponto de vista de afeição e negação. Mônica foi criada com base em uma mentira que se sobrepunha à verdade. Seu sobrenome era uma ferida aberta. Na escola, quando outras crianças aprendiam seu nome, sussurravam e evitavam contato, mas a menina não entendia o porquê. A mãe de Mônica era profundamente leal à memória de Goethe e nunca renunciou ao seu passado. Mesmo após o julgamento, ela o defendeu. Para Ruth Calder, os julgamentos de Nuremberg e Cracóvia foram uma farsa política. Ela nunca aceitou a culpa, negou as atrocidades. Disse que as histórias sobre Plasóvia eram exageros, propaganda aliada. Quando Mônica perguntou sobre seu pai, sua mãe respondeu evasivamente. Não acredite em tudo o que dizem. Ela repetiu. Mônica se lembrava dela sempre dizendo, ele fez o que tinha que fazer, ele foi corajoso. Mas na Alemanha do pós-guerra, a verdade não podia ser escondida para sempre. Na década de 1970, quando Mônica já era uma jovem adulta, ela começou a assistir documentários, ler livros e encontrar seu sobrenome em arquivos, fotografias e depoimentos de sobreviventes. Ela descobriu que seu pai não era apenas um oficial nazista. Ele era um dos comandantes de campos de concentração mais brutais, conhecido como o Carrasco de Plasóvia, um símbolo do mal e sinônimo do genocídio sistemático do Terceiro Reich. O confronto com a realidade foi devastador para a menina. Mônica entrou em uma profunda crise emocional. Durante anos lutou contra sentimentos conflitantes. Amor filial por uma figura ausente, repulsa pelos crimes dele, vergonha por carregar seu sangue. Sentia culpa, mesmo sabendo que não havia cometido nenhum crime. O sobrenome Goethe era um fardo pesado, e foi por isso que o mudou legalmente. Não queria que seus filhos herdassem esse fardo, mas apagar o nome não bastava. Queria entender o passado de sua família.
Queria conhecer aqueles que haviam sobrevivido, saber em primeira mão o que exatamente seu pai havia feito. Que tipo de homem ele realmente havia sido. Esse caminho a levou, décadas depois, a uma decisão extraordinária. Conhecer Helen Jonas Rosenzweig, uma das escravas que trabalhavam como serva na aldeia de Amon. Guth, durante os piores anos do campo de Plassow. O encontro, capturado no documentário de 2006 Inheritance, dirigido por James Moll, foi tão tenso quanto profundamente humano. Mônica humildemente pediu a Helen que lhe contasse tudo. Ela queria ouvir o horror em primeira mão, não como punição, mas como um ato de responsabilidade. A princípio, Helen não queria conhecer a filha do homem que aterrorizou sua juventude. Ela achou difícil separar Guth de Mônica, mas concordou, acreditando que talvez esse encontro também a ajudasse a fechar um ciclo. Ela poderia falar por aqueles que não podiam mais falar. O documentário mostrou o momento em que as duas mulheres se encontraram no mesmo lugar onde tudo começou. A vila de Guth, ainda de pé nos arredores de Cracóvia, de onde ele havia atirado em centenas de pessoas durante as manhãs. Helen tremeu e Mônica chorou. Naquele instante, elas não eram vitimizador e vítima. Eram duas vidas cruzadas pela mesma tragédia, de lados opostos do abismo. Mônica ouviu sem interromper. Helen falou do terror de viver sob um homem capaz de matar por tédio, de como ela treinou seus cães para atacar prisioneiros, de como ela atirou de sua varanda. Ela descreveu o som do rifle, a sensação de medo constante, os corpos no campo. "Eu não vim pedir perdão", disse Mônica. "Eu vim pedir a verdade. Porque eu não posso mudar o passado, mas posso viver honestamente." Helen, com o rosto endurecido pelos anos e pela dor, a abraçou. Não como uma reconciliação fácil, mas como uma expressão de humanidade diante do insuportável. A vida de Mônica mudou com esse encontro. Ela começou a dar palestras em escolas, contando sua história, não como filha de Guth, mas como uma mulher que escolheu confrontar o horror de suas origens. Apesar das críticas, da rejeição de alguns setores na Alemanha que preferiam o silêncio, ela se tornou uma figura que representava a luta pela memória e pela verdade. Ela disse que sua história não era sobre perdão, mas sobre responsabilidade. Que as crianças não herdam a culpa, mas herdam a obrigação moral de não permanecer em silêncio. Mônica Hertwig continua a conviver com as cicatrizes de um sobrenome que marcou o século XX. Sua história não redime seu pai, não busca apagar seus crimes, mas oferece uma lição poderosa. Mesmo nas sombras mais sombrias pode haver um ato de consciência, de humildade e de humanidade. A história de Amon Guth não termina com seu enforcamento. Termina talvez com o gesto silencioso de sua filha de depositar uma pedra em memória das vítimas de Plasóvia. Porque nesse gesto, embora pequeno e frágil, tremendamente imenso, está escrita uma frase que nunca foi proferida em seu julgamento: "O que meu pai fez foi imperdoável, mas não repetirei seu silêncio." Sangue lavado, Jennifer Teague, a neta mestiça de Amon Guth, teria odiado isso. Aos 38 anos, Jennifer Teague, uma alemã negra, descobriu que seu avô era Amon Guth, comandante do campo de concentração de Plaszow, e uma figura que alcançou a fama como o vilão do filme A Lista de Schindler. Com 1,98 m de altura, birracial e falante de alemão, Jennifer Teague era visivelmente diferente dos outros estudantes da Universidade de Tel Aviv no início da década de 90. A própria Jennifer ainda não sabia o quão diferente realmente era. Logo descobriria que era neta de um assassino em massa nazista. Os primeiros anos de Jennifer Teague foram difíceis e difíceis. Sua mãe alemã, Mônica Guth, se distanciou de seu pai nigeriano quando Jennifer nasceu em 1970. Com dificuldades financeiras e sofrendo de depressão, Mônica a deixou no orfanato católico local quando ela tinha 1 mês de idade. Mônica e sua mãe, Ruth Irene Calder, visitavam-na ocasionalmente, mas demonstravam pouco afeto pela criança. As visitas diminuíram quando Jennifer foi acolhida aos 3 anos e cessaram completamente após sua adoção, aos 7.
Seus novos pais se recusaram a permitir que Mônica, que vivia em um casamento abusivo, arruinasse sua vida. Jennifer só voltaria a ver a mãe aos 20 anos. Durante esse período, cresceu num lar estável de classe média. Foi um duro golpe saber que a mãe biológica a rejeitava e sentiu-se humilhada quando outras crianças questionavam a sua cor de pele. Mas Jennifer era uma sobrevivente. Dotada de inteligência e espírito de luta, além do apoio da família, superou a própria depressão aos 20 e poucos anos e estudou na Sorbonne. A sua estadia em Paris chegou a um fim inesperado quando um amigo israelita a convidou para passar férias na casa dos pais dele. Em Israel, Jennifer cercou-se de amigos judeus e amou cada momento de sua estadia lá, tanto que não queria ir embora. E não foi. No que ela chamou de uma reviravolta do destino, ela dormiu demais na manhã de seu retorno e perdeu o avião. Uma coisa levou a outra, e com um namorado israelense a tiracolo, ela decidiu ficar em Israel. Ela passou os 4 anos seguintes na Universidade de Tel Aviv, onde se formou em estudos do Oriente Médio e da África, e se tornou fluente em hebraico. É claro que Jennifer estava familiarizada com a história do Holocausto e da Alemanha do início do século XX. Mas ainda assim, ele não esperava o que estava para acontecer em sua vida. Filme A Lista de Schindler estreou em Israel. Jennifer foi assisti-lo com seus amigos e parceiro. Ela lembra: foi chocante, aterrorizante, mas me identifiquei com ela como pessoa, não como alemã. Jennifer não fazia ideia de que o arqui-inimigo da história, Amon Goeth, o açougueiro de Plasóvia, era parente dela. Jennifer tinha o sobrenome de seus pais adotivos e não tinha motivos para suspeitar de nada. No entanto, mais de uma década depois, Jennifer Teed vivia uma vida plena e gratificante em Hamburgo, com um marido dedicado, 2 filhos pequenos e um bom emprego. Aos 38 anos, enquanto folheava uma grande biblioteca em sua cidade natal, o destino a levou à verdade que se revelava diante de seus olhos. Jennifer foi atraída por um livro fino e vermelho com um título estranho. Eu tenho que amar meu pai, não tenho? Sem saber por quê, o livro chamou sua atenção. Depois de folhear as páginas, Jennifer encontrou a resposta. O livro havia sido coescrito pela filha de um dos assassinos mais infames da Alemanha nazista, Amon Goeth, a comandante do campo de concentração de Plasóvia, a vilã de A Lista de Schindler que a horrorizara. Jennifer consultou a biografia da mulher no final do livro e seus piores temores se confirmaram. A autora era sua mãe biológica, Monika Hertwig, a filha biológica do nazista, e o livro foi uma jornada pessoal para lidar com esse fato. Jennifer ficou chocada. Entre Goeth era seu avô, um avô que era um monstro hediondo. Mais tarde, naquele dia, a televisão alemã exibiu um documentário da PBS intitulado Herança, com Mônica e Helen Jonas Rosenzweig, uma empregada judia submetida à barbárie goetheana. Era demais para processar, e as emoções de Jennifer se fecharam. Ela voltou à depressão que a atormentara anos antes. Incapaz de encarar o mundo, seus amigos judeus e, acima de tudo, a si mesma, ela só via a escuridão. Com o apoio da família, Jennifer enfrentou meses de terapia e profunda introspecção antes de conseguir se libertar do casulo de raiva, tristeza e culpa. Ela decidiu visitar Plasóvia, onde seu avô havia causado a morte de milhares de judeus. Visitou Israel e conversou com os sobreviventes do Holocausto. Visitou sua mãe, de quem havia se afastado por tanto tempo, e ouviu a amarga verdade sobre sua avó, Ruth Irene Calder, que era amante de Goethe em sua vila em Plasóvia. Ela negou consistentemente as transgressões de Goethe até seus últimos dias. Em 2013, como parte de seu processo de cura, Jennifer escreveu um livro de memórias narrando sua experiência, intitulado Meu avô teria atirado em mim, referindo-se à possível reação de Amon Goeth a uma nigeriana. Para Jennifer, responsabilidade não é o mesmo que culpa. Embora reconheça a gravidade das ações de seus ancestrais, ela passou a entender que não é culpada por seus pecados.
Em seu livro de memórias, ela afirma: "Não existe gene nazista. Podemos decidir por nós mesmos quem e o que queremos ser." O nazista mais famoso do cinema, o legado de Amon gótico no cinema e na cultura popular. O nome de Amon Goeth poderia ter desaparecido nos autos do tribunal, reduzido a uma nota de rodapé na longa lista de criminosos nazistas. Mas não foi o caso. Décadas após sua execução, sua imagem ressurgiu na cultura popular, nos livros de história e especialmente no cinema. Foi na tela grande que o rosto do carrasco de Plasóvia alcançou uma nova dimensão, a de um símbolo universal do mal. Tudo mudou em 1993. Naquele ano, Steven Spielberg lançou A Lista de Schindler, um filme que rompeu as barreiras emocionais e narrativas em relação ao Holocausto. Baseado em fatos reais, o filme acompanhava a história de Oskar Schindler, o industrial alemão que salvou mais de 1.000 judeus durante a guerra. Mas entre os personagens que habitam o filme, um se destaca com uma intensidade perturbadora: Amon Goeth. Magistralmente interpretado por Ralph Fiennes, Goeth aparece como o comandante do campo de Plasóvia, um homem cruel e imprevisível que comete assassinatos da sacada de sua vila, como se escolhesse um alvo aleatoriamente. A imagem é brutal, estilizada, mas fiel aos depoimentos. Sua figura domina a tela com uma mistura de banalidade e sadismo. Ele não grita como uma caricatura, não se esconde atrás da histeria. Ele é frio, metódico, humano em sua desumanização. A atuação de Fiennes foi tão impactante que Spielberg, segundo seu próprio relato, sentiu-se fisicamente mal em algumas cenas. Os críticos concordaram. Foi uma das representações mais perturbadoras de um criminoso nazista já filmadas. O personagem de Goeth não só foi reconhecido com uma indicação ao Oscar, como também permaneceu gravado na mente de milhões de espectadores. Para muitos, foi a primeira vez que ouviram o nome Amon Goeth. Mas, para os sobreviventes de Plasóvia, foi um lembrete dolorosamente preciso. Helen Jonas Rosenzweig, ao ver o filme, declarou que assistir Fiennes era como ver Goethe voltar à vida. A semelhança física, os maneirismos, a atitude, tudo combinava. O cinema não apenas reviveu a figura de Goethe, ele a expandiu, transformou-o em um símbolo. Mas esse poder simbólico gerou debate. Alguns historiadores e críticos alertaram para o risco de estetizar o horror, de transformar figuras monstruosas em ícones cinematográficos. A maldade de Goethe, quando retratada por um ator carismático, poderia provocar um fascínio perigoso. Outros, no entanto, argumentaram que retratar a maldade de forma crua era uma forma de conscientizar. Além do cinema, Goethe tem sido objeto de estudos acadêmicos, ensaios, biografias e documentários. Sua história tem sido contada sob diferentes perspectivas, a de um criminoso de guerra, a de um oficial nazista e a de um sádico cotidiano. Alguns o interpretaram como o produto de um sistema, outros como um psicopata que encontrou no nazismo a justificativa perfeita para seus impulsos. Em todos os casos, sua figura serve como espelho de uma era em que o impensável se tornou rotina e em que matar deixou de ser exceção para se tornar um método. Antes ficava o campo de Plaszow. O terreno foi convertido em um memorial. Não há reconstruções nem museus ostentosos, apenas uma colina com placas, um monumento sóbrio e vestígios dispersos do horror. No topo, uma figura de granito em memória das vítimas se ergue, sem nomes, sem listas. Não há menção a Goethe, mas sua presença é sentida no vazio, no eco, no silêncio pesado que ainda envolve aquele lugar. O local não busca lembrar o criminoso, busca lembrar aqueles que sofreram. O nome de Goethe continua sendo um fardo. Não há ruas, praças ou placas em sua homenagem. Sua memória é tabu, mas o caso foi incluído em inúmeros materiais educativos sobre o Holocausto. As escolas alemãs ensinam a história de Plaszow. O julgamento de Cracóvia é analisado. O dilema da obediência cega e da responsabilidade individual é discutido. Nesse sentido, Goethe não se torna um herói caído, mas um alerta vivo.
Em museus do Holocausto em Israel, Estados Unidos e Europa, seu nome aparece em fotografias, documentos e vídeos. Sua história se confunde com a de Oskar Schindler, seu homólogo não redimido. Um salvou vidas, o outro se deleitou em tirá-las. 2 alemães, 2 escolhas de vida, 2 legados contrastantes. O impacto de Goethe na memória coletiva reside não apenas em seus crimes, mas no contraste que ele representa. Ele é o rosto do que acontece quando o poder é exercido sem humanidade, quando a ideologia justifica a crueldade, quando o indivíduo renuncia à moralidade para obedecer ao sistema. É um lembrete de que o mal nem sempre grita. Às vezes sussurra, às vezes veste uniforme, assina papéis, sorri para a câmera. E quando isso acontece, a memória não consegue dormir. Hoje, em uma era em que a retórica extremista ressurge, em que o negacionismo ameaça os fatos e a história é trivializada, precisamos nos lembrar de figuras como Amon. Goethe não é mórbido, é necessário, não para adorá-lo, mas para evitar repetir o silêncio que o tornou possível.